Olá, pessoal! Meu nome é Clemilda Camargo, eu sou professora de matemática e vamos dar continuidade na parte de frações. Bom, vamos começar falando sobre frações equivalentes. Vamos fazer alguma representação gráfica de frações equivalentes para a gente poder entender melhor. Bom, aqui eu tenho, faça de conta que três jovens, o João, o Pedro e o José foram em um restaurante e todos eles pediram 3 tortinhas. As 3 tortinhas, eles pediram do mesmo tamanho, mas pediram que a atendente cortasse de tamanho diferente, pedaços diferentes. A primeira tortinha, o João pediu que cortasse em 2 pedaços. O Pedro pediu que cortasse a tortinha dele em 6 pedaços. E o José pediu que cortasse a tortinha dele em 8 pedaços. Então, presta atenção que todas as tortinhas foram do mesmo tamanho, só foram cortados em pedaços diferentes. Quando eles foram comer, o João comeu 1 pedaço. O Pedro, eu quero comer 3 pedaços. E o José, dessa tortinha, ele comeu 4 pedaços. Observem vocês que todos, apesar de ter comido quantidade de pedaços diferentes, eles consumiram a mesma quantidade da torta. Então, o que são frações equivalentes? São frações que equivalem à mesma parte de um todo, ou seja, representa a mesma quantidade de um todo. Todos eles comeram a mesma quantidade de torta, apesar de ter comido quantidade de pedaços diferentes. Então, isso quer dizer, o que são frações equivalentes? São frações iguais. Então, nós podemos dizer que o meio é igual a 3/6, que é igual a 4/8. Todas essas frações, elas são frações iguais, porque elas são frações equivalentes. Então, repetindo, frações equivalentes são frações iguais. Bom, simplificação de frações. O que é simplificar uma fração? Simplificar uma fração significa fazer divisões sucessivas, dividindo o numerador e o denominador por um mesmo divisor, encontrando outras frações equivalentes. Então, simplificar frações significa encontrar as suas frações equivalentes. Eu posso encontrar uma fração equivalente, eu posso encontrar mais de uma fração equivalente e assim por diante. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho 3/6. Qual é o divisor comum entre 3 e 6? Então, é visível que eu posso dividir esse 3 por 3 e esse 6 por 3. Então, vamos lá? Então, 3 é divisor de 3 e 6. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Então, nós encontramos 1/2. 1/2 não tem como mais continuar a divisão, porque não existe divisor comum entre 1 e 2 ao mesmo tempo. Então, isso quer dizer que eu encontrei a fração equivalente, ou seja, a fração equivalente a 3/6. E quando a fração ela não tem como mais ser simplificada, ela é chamada de fração irredutível. Frações irredutíveis são aquelas frações que não podem ser mais simplificadas, né? Então, o meio é uma fração irredutível. Então, vamos continuar? 6/10. Qual é o menor divisor de 6 e 10 ao mesmo tempo? Então, aqui está claro como os dois números são pares, eles dá para dividir por 2. Então, nós vamos dividir 6 por 2 e 10 por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5. Então, nós encontramos 3/5.
3/5, ela ficou uma fração irredutível. Por quê? Porque ela não pode ser mais simplificada, porque não existe nenhum número divisível por 3 e 5 ao mesmo tempo. Então, ela também é uma fração equivalente à primeira, 6/5, ou seja, 3/5 é equivalente a 6/10. 49/70. Por 2 eu já vi que não dá para dividir. Por quê? Porque o 49 é ímpar. Por 3, 7 mais 0 é 7, não dá para dividir por 3. Por 4 é um número composto. Por 5, o 49 não termina em 0 ou 5. Nós vamos tentar por 7, porque 49 eu divido por 7 e 70 também eu divido por 7. Então, vamos lá? 49 dividido por 7 dá 7. Vou apagar aqui. 70 dividido por 7 dá 10. Então, eu sobrou 7/10. Também, esta fração não tem como mais ser simplificada, uma vez que não tem nenhum divisor comum. Então, ela fica uma fração irredutível e uma fração equivalente a 49/10, ou a 49/70. Agora, nós vamos ver comparação de frações. Então, nós vamos ver aqui comparação de frações aqui na mesa um pouco. Nós temos 3 formas de comparar frações. Nós temos frações com numeradores iguais. Presta atenção aqui, olha. Eu tenho a primeira fração, 1/5. 1/5. Lá, a parte da barra de chocolate é 1/4. E a primeira fração, a segunda fração é 1/5. Quando eu falo que eu quero comparar uma fração, gente, eu quero saber qual fração ela é maior, qual é menor e qual é igual. Sempre a maior, a mão direita, a menor, a mão esquerda. Então, não podemos esquecer que nós, para comparar frações, nós vamos maior. Eu quero saber se ela é menor ou se elas são iguais. Isso que significa comparar frações. Mas para isso tem algumas regras. Eu quero saber quando os numeradores são iguais. Então, nós temos ali, qual a parte dessa barra de chocolate é maior? 1/4 ou 1/5? Olha, aqui eu tenho a barra de chocolate dividida, 1, 2, 3, 4, dividido em 4. A outra barra minha está dividida em 5 partes. Eu tomei uma parte. Se você observar aqui, olha, dá para perceber que 1/4 é maior do que 1/5. A quantidade que eu tomei foi maior do que a quantidade da 1/5. Então, eu posso falar que 1/4 é maior do que 1/5. Então, olha, 1/4, olha para vocês verem aqui na tela. A diferença, tá visível que 1/4 é maior do que 1/5. Então, eu posso falar que 1/4 é maior do que 1/5. E, baseado nisto, nós podemos falar que quando duas frações têm o mesmo numerador, a maior fração é aquela que tem menor denominador. Então, entre as duas frações, 1/4 e 1/5, 1/4 vai ser maior do que 1/5, porque ela tem menor denominador. Próximo, frações com denominadores iguais. Preste atenção aqui. Eu tenho duas frações, cada uma dividida em 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A primeira fração foi tomada 5 partes, né? Foi tomada 5 partes. A segunda fração foi tomada 2 partes. Então, qual que é maior? 2/7 ou 5/7? É bem visível, gente. Olha, os 5/7, o 5 é maior do que
2. Então, isso quer dizer que todas as vezes que nós temos frações com denominadores iguais, a maior fração é aquela que tem maior numerador. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso quer dizer que 2 sétimos é menor do que 5 sétimos. Então, todas as vezes que nós tivermos frações com o mesmo denominador, a maior fração é aquela que tiver maior numerador. Seguindo. Agora, frações com denominadores diferentes. Gente, nós temos, para a gente achar as frações com denominadores diferentes, calcular frações com denominadores diferentes, nós temos que encontrar as suas frações equivalentes. Frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. Então, o que nós temos que fazer? Olha, nós temos 5 sextos e 8 nonos. Qual dessas frações é maior? 5 sextos ou 8 nonos? Numeradores diferentes, denominadores diferentes. Temos que encontrar as frações equivalentes, onde os denominadores são iguais. Para isso, nós temos que tirar o MMC, processo de decomposição simultânea dos denominadores. Então, vamos lá? 6 e 9, dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Eu não divido 9 por 2, eu vou descer o 9. Acabou os divisores de 2, vamos passar para o 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Então, nós ainda podemos continuar com 3. Eu vou descer o 1 e 3 dividido por 3 dá 1. Então, multiplicando, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2, 18. Encontramos o mesmo denominador. Olha, então eu vou colocar denominador 18, denominador 18. O que eu vou fazer para encontrar o numerador? Eu vou pegar o meu MMC, dividir pelo denominador da fração, dividir pelo denominador da fração e multiplicar pelo numerador. Então, vamos lá? 18, e encontrar o numerador. 18 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 5 dá 15. 18 dividido por 9 dá 2. 2 vezes 8, 16. Então, olha só. Nós agora temos aquele segundo exemplo. Frações com denominadores iguais, a maior é aquela que tiver maior numerador. Então, 15 é menor do que 16. Então, 15 18avos é menor do que 16 18avos. Agora, vamos praticar. Eu tenho aqui, escreva as frações equivalentes que são sugeridas pela parte colorida. Nós vimos que as frações equivalentes são frações que possuem a mesma parte de um todo. Olha, dá para a gente perceber que cada uma dessas barras estão divididas em quantidade de partes diferentes, mas todas elas são iguais. Então, vamos lá? A primeira foi dividida em 2 partes e foi tomada apenas uma. Então, eu tenho 1/2. A segunda foi dividida em 4 partes, mas foi tomada apenas 2. Então, eu tenho 2/4. A terceira foi dividida em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, mas foi tomada apenas 4. Então, eu tenho 4/8. Então, isso quer dizer que essas frações, elas são equivalentes, ou seja, elas são frações iguais, porque elas representam a mesma parte de um todo. Visivelmente, dá para a gente perceber pela parte colorida, apesar delas ter sido dividida de tamanhos diferentes, de partes diferentes, elas têm o mesmo valor. Então, elas são frações equivalentes. Aqui nós temos comparação de frações, se elas são maiores, menores ou iguais. Nós temos o primeiro bloco, ele foi dividido em 4 partes, mas foi tomado 3.
Então, eu tenho 3 de 4, 3 quartos. A segunda barra, nós temos, foi dividido também em 4, foi tomada apenas uma, então nós temos 1 quarto. Olha, frações com denominadores iguais. A maior fração é aquela que tem maior numerador. Então, 3 é maior do que 1. Então, 3 quartos é maior do que 1 quarto. Aqui nós temos um círculo. Eles foram divididos em 6 partes. Foi tomado apenas um. Eu tenho 1 sexto. Esse círculo foi dividido em 4 partes, foi tomado apenas um, eu tenho 4 partes. Aqui é diferente. Aqui é visível que 1 quarto é maior do que 1 sexto. Então, eu sei que 1 sexto é menor do que 1 quarto. Aqui nós temos 6 blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desses 6 blocos foi tomado 3 de 6. No segundo, a mesma coisa, 6 blocos, foi tomado 3 de 6. Então, 3 sextos é igual a 3 sextos. Então, gente, nós vamos continuar. Simplificação de frações. Eu posso dividir, olha, simplificar o mesmo número por 3, o mesmo divisor. 6 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Encontrei a fração irredutível. Aqui, 6 e 3, eu posso também dividir por 3. Olha, eu vou encontrar um inteiro, ó, 2 inteiros. 6 dividido por 3 dá 2. 3 dividido por 3 dá 1. Só que 1 no denominador, ele pode ficar invisível. Então, é 6 dividido por 3 dá 2 inteiros. Aqui nós temos 12 20avos. Posso dividir por 2, porque os 2 são números pares. Então, 12 dividido por 2 dá 6. 20 dividido por 2 dá 10. Ainda eu posso continuar simplificando. Eu ainda posso simplificar por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E 10 dividido por 2 dá 5. Encontramos uma fração irredutível. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido simplificação, comparação de frações e frações equivalentes. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Tchau, tchau!